o refúgio dos últimos cavalos selvagens do Brasil. Eles se tornaram um símbolo do estado de Roraima. Você vai ver agora imagens espetaculares desses cavalos na mais completa liberdade. Imagens raras de animais que em pouco tempo podem simplesmente desaparecer. Uma imensa planície que se perde de vista. E no meio dela, o galope furioso de cavalos que nunca foram montados pelo homem. Criados longe da civilização, completamente livres. Cavalos selvagens. Esses animais foram se multiplicando, se reproduzindo sem a presença do homem, né? Então formou assim uma raça, vamos dizer assim, que a própria natureza se encarregou de selecionar os animais. Animais que fazem parte das últimas tropas de cavalos selvagens do mundo. Animais raros, habitantes da planície amazônica. Muito ariscos, dificilmente permitem uma aproximação. Como eles conseguiram viver tanto tempo isolados? E por que são imunes à doença conhecida como Aedes equina, que mata os cavalos domesticados? Em busca dessas respostas, o Domingo Espetacular viajou até Roraima, na região norte, o estado de menor população do Brasil, cerca de 500 mil habitantes, e com o menor número de municípios, apenas 15. Tem uma geografia bem particular. Quase tudo é planície. Saímos de Boa Vista e pegamos estrada rumo a fazendas no município de Amajari, a 120 quilômetros da capital. Deixamos o asfalto e entramos nas estradas de terra, até chegar às grandes pastagens que dominam a paisagem. Aqui em Roraima, essas grandes planícies são chamadas de lavrado e usadas principalmente para a criação de gado. Foi para isso que os primeiros cavalos foram introduzidos aqui no estado cerca de 200 anos atrás. Se tornaram conhecidos como lavradeiros. Só que alguns se desgarraram, passaram a viver em bandos isolados e sem nenhum contato com o homem. Livres, nessa imensidão, se tornaram selvagens. Especialistas calculam que hoje existam um pouco mais de 200 cavalos totalmente selvagens em Roraima. Já foram milhares. Eles são descendentes das primeiras raças que foram introduzidas na região, vindas de Portugal, Espanha e até da Inglaterra. Uma particularidade importante de Roraima, que diferencia de outras regiões do Brasil, é que nós temos a influência de animais que vieram aqui da Guiana Inglesa, já que Roraima faz divisa com a Guiana, antigamente era a Guiana Inglesa, e na Guiana Inglesa tinha muito puro sangue inglês, né? Esses animais eram introduzidos em Roraima e também participaram na formação do lavradeiro. O pesquisador Ramayana Braga é um especialista no assunto e vai nos acompanhar nessa aventura em busca dos cavalos selvagens de Roraima. Encontrar um cavalo selvagem no meio do lavrado é como fazer um safari. Você nunca sabe se vai encontrar e, principalmente, onde vai encontrar. Porque as tropas são nômades, nunca ficam muito tempo no mesmo lugar. E, além disso, são extremamente ariscas. Fogem diante do menor sinal da presença humana. O Jander cuida de uma fazenda de 9.000 hectares. É um dos cavaleiros que vão nos ajudar a encontrar o cavalo selvagem. Hoje nós encontramos eles. Encontra? Encontra. Vamos rodar os bichos e se preparar para filmar os cabras. Agora não é tão simples também, né, Jander? Não é tão simples também, mas a gente vamos arriscar, né? Um dos peões segue numa moto. Sem ela é praticamente impossível encontrar e reunir os lavradeiros. Tu vai sair lá e tu já tá na frente para rodar isso pra cá. Os cavalos domesticados, montados pelos peões, não conseguem acompanhar o galope dos selvagens.
Porque esse aqui não é páreo para eles. Não é não. A hora que eles já enxergam você, Já vaza. já vaza. Chega então a hora de seguir o rastro do cavalo lavradeiro. Então vamos lá. De volta ao refúgio dos últimos cavalos selvagens do Brasil. Nossa equipe ficou cara a cara com esses cavalos que nunca foram montados pelo homem. Flagramos o momento em que dois garanhões brigam pela liderança do grupo. Antes de começar a aventura, uma rápida parada na estrada para organizar a expedição em busca dos últimos cavalos selvagens do Brasil. No caminho, encontramos as mais belas paisagens. Espetáculos da natureza que se repetem todos os dias e ajudam a entender por que o cavalo selvagem escolheu esse lugar como o seu último refúgio. Depois de 1 hora planície adentro, avistamos os primeiros lavradeiros. Mas eles não permitem aproximação. Fogem a galope assim que percebem nossa presença. Continuamos a procura até que conseguimos nos aproximar mais. Esse é o cavalo lavradeiro. Olha que imagem linda aqui, correndo livres no lavrado. Crina grande, né? Mais perto, a tropa de cavalos selvagens fica ainda mais bonita. Ali no fundo. É um grupo pequeno, é uma família. Tem um macho branco e no fundo lá uma égua e um potrinho. Eu estou falando aqui, o macho já percebeu a nossa presença, está olhando para cá. Imponente, altivo, ele nos observa atentamente. O macho branco, ele já, olha só, já está inquieto. É um garanhão, o líder da tropa. No vocabulário dos peões, ele é chamado de pastor, aquele que comanda o rebanho. É responsável pela segurança do grupo e deixa isso bem claro em algumas situações. Ele para e encara. Dá pra gente perceber agora, olha, estamos chegando muito perto. O grupo de fêmeas fica ali atrás, acho que melhor parar, hein? E o macho, como se numa atitude ali de proteção. Agora ele afasta o grupo. Seguimos em busca de um grupo maior. Muitas vezes é preciso percorrer quilômetros para encontrar as tropas selvagens. Esse é um grupo bem característico de lavradeiros. Tem 2, 4, 6, 8, 10, 11 éguas e um potro. E aqui por atrás, aqui, esse branco é o líder do bando, é o macho, o alfa, vamos dizer assim. Esta é uma característica própria dos cavalos selvagens. O garanhão comanda grupos formados por várias éguas, como se fosse um harém. Ele não permite concorrência. Quando as éguas dão cria, os potros e potras ficam com o grupo só enquanto dependem da mãe para se alimentar. Quando desmamam, são expulsos pelo pai, o líder, e formam novos grupos. As tropas mais ariscas são justamente aquelas formadas por jovens garanhões. No dicionário dos peões, eles recebem o nome de rafiões. Inquietos, cavalgam juntos, brigam entre si até ganharem força e experiência. O Endesmar tem 19 anos e trabalha como peão na fazenda. É um exímio cavaleiro e já viu cavalos selvagens brigando feio pelo controle do grupo. E aí já brigam já. Brigam, e qual perder já sai fora e os outros já tomam já. Já toma. Fica com o harém para ele. Porque eles brigam primeiro, que é para poder ganhar elas, né?
Flagramos o momento em que um jovem garanhão desafia o líder e briga para tomar algumas éguas do grupo. Aqui 2 grupos acabaram se juntando, significa que aqui tem várias fêmeas e 2 machos. Quando isso acontece, olha, começa a disputa. Vai ter briga entre os lavradeiros. As armas são mordidas e coices. Olha, um grupo bem característico de cavalo selvagem. As fêmeas, todas galopando ali juntas, e aqui atrás, olha, esse vermelho, são 2 garanhões, olha, se enfrentando. Para tentar controlar ali o harém. Mais à frente, encontramos uma tropa ainda maior. A gente conseguiu encontrar uma tropa, um grupo bem grande, lá no fundo. Deve ter pelo menos uns 20 animais. Eles estão no meio dessa pastagem, capim bem escuro, porque aqui em Roraima agora está terminando o verão, época de estiagem, e os pastos estão bem queimados. Isso é uma coisa que intriga os pesquisadores. Como os cavalos selvagens conseguiram sobreviver durante tanto tempo nessas condições hostis, com pouca oferta de alimento. O que deveria ser desvantagem acabou se transformando em seleção natural. Na dura e isolada luta pela sobrevivência, só os cavalos mais fortes sobrevivem. Por exemplo, a égua que depois da cria, ela emagrece muito e muitas das vezes morre. Os potros novos, eles morrem muitas das vezes, por exemplo, de uma bicheira. Então, todas essas características, essa condição que esse animal foi criado, vai selecionando naturalmente para que os mais adaptados para a região vão permanecendo. Esta seleção natural criou uma espécie resistente até a uma doença mortal para as raças domesticadas, a anemia infecciosa, tão letal que ficou conhecida como AIDS equina. Muitos cavalos selvagens carregam o vírus mortal, mas não desenvolvem a doença. Uma resistência até hoje misteriosa para os pesquisadores. Se você for fazer exame desses animais, 15, 20% vão dar soro positivo para anemia infecciosa. Nós não vamos dizer que ele seja resistente, mas ele tolera o vírus, né? Isso aí tem que ser estudado um pouco para a gente explicar melhor por que ele é tolerante. Por causa dessa resistência e força, não é raro que animais selvagens sejam capturados e domesticados nas fazendas de Roraima. Este cavalo é um lavradeiro. Foi capturado no campo, domado, e hoje é usado aqui na lida da fazenda. Olha só, depois de domado fica dócil, manso. Perde uma das principais características dele, né, Ramayana? Na realidade é um animal doméstico, né? Que ele foi criado solto, né? Então ele vai ter todo um comportamento diferente, né? De um animal bravio, que a gente localmente chama de cavalo selvagem, né? Outra coisa que chama bem a atenção é que você vê que a clineira dele, a crina e tanto a cauda, é uma clineira muito farta, né? É muito farto, olha aí. Pelo, né? Muito pelo e pelo grosso. Isso é uma característica de animais antigos, os primitivos. Primitivo, forte, resistente e que galopa durante horas seguidas sem demonstrar cansaço. Características que poderiam tornar o cavalo selvagem um animal precioso, economicamente falando. Mas isso não acontece. Este especialista em cavalos de corrida explica por que o lavradeiro não tem tanto valor comercial. Por conta da existência, na grande maioria, da anemia infecciosa. E eles têm esse porte pequeno, então assim, é um animal mais rústico, então por isso que ele é mais próprio para trabalho. Então comercialmente ele não é tão atrativo.
Os cavalos selvagens de Roraima são atrativos assim, galopando em liberdade pelas planícies. Esta é uma imagem cada vez mais rara. Cavalos selvagens correndo livres nos campos de Roraima. E cenas assim podem não se repetir num futuro próximo. Os lavradeiros, que estão entre as últimas tropas de cavalos selvagens do mundo, nunca estiveram tão ameaçados. De 2.000 para 200 animais. O número de cavalos totalmente selvagens caiu 90% nas últimas décadas. Para o pesquisador Ramayana Braga, vários fatores ameaçam o futuro dos lavradeiros em Roraima. É a venda das fazendas tradicionais, né? Retirada de fazendeiros das áreas indígenas, né? Substituição do cavalo pela moto na lida com o gado. Então, são uma série de fatores que vão levando à diminuição do número de lavradeiros. Com certeza, se nós continuarmos no ritmo que nós estamos aí, em questão de 10, 20 anos, nós não temos muito animal para mostrar, não. Jander, o peão que nos acompanha, faz uma denúncia ainda mais grave. A de que, para desocupar a área para plantio de soja ou arroz, fazendeiros estariam caçando e matando cavalos selvagens. Mandaram matar foi muito por aí. É mesmo? Que é demais, era cavalo demais, né? Aí eles tinham que produzir, né? E foram tirando. Aí muitos deram. Muitos lavoureiros deram para o pessoal tirar. E alguns resolveram matar. E alguns resolveram matar, que não conseguiu pegar, né? Aí só pegaram da espingarda mesmo. Para evitar o extermínio dos cavalos selvagens, Ramayana Braga sugere algumas alternativas. Uma delas é que os lavradeiros sejam protegidos por lei. A estratégia que a gente tem que adotaria hoje seria uma associação de criadores do lavradeiro que possam solicitar ao Ministério da Agricultura reconhecimento do lavradeiro como raça, e a partir daí você tem todo um trabalho de registro genealógico, de preservação desses animais. Proteger os cavalos selvagens é preservar um patrimônio que já faz parte da paisagem e da história de Roraima. Cavalos que têm um único compromisso na vida: serem livres. Ter aquela sensação de liberdade dos animais correndo solto, né? E essa é a paixão que tem pelo cavalo selvagem de Roraima. Que dure para sempre, hein? Que dure.